3 dias de escuridão estão muito próximos agora, e a única forma de você se salvar é estar na frente do altar da sua igreja doméstica rezando diante da Sagrada Face. A Sagrada Face é a devoção que vai salvar você e a sua família. O livro A Sagrada Face através dos tempos fala tudo o que você precisa saber sobre essa devoção que nosso Senhor deixou para ser a tábua de salvação para nós nos tempos do Apocalipse. Livro A Sagrada Face através dos tempos. Adquira hoje mesmo na loja Sagrada Face. É www.lojasagradaface.com.br. Dia 23, Santa Júlia, Virgem e Mártir. Era o ano de 439 que os vândalos, chefiados pelo rei Gensérico, tomaram a cidade de Cartago, com a crueldade que lhes era peculiar, unindo-a ao fanatismo sectário de tiranos que eram, maltrataram os católicos, profanaram os templos, trucidaram os sacerdotes e venderam os cidadãos como escravos. Foi esta também a triste sorte de Júlia, filha de pais nobres, tão admirável por sua formosura raríssima, como pelas virtudes que lhe adornavam o coração. Venderam-na a Eusébio, negociante sírio e pagão. A mudança tão radical nas condições de vida, da abastança à pobreza, da veneração ao desrespeito e desprezo, da independência à obediência, da liberdade à escravidão, teria abalado um coração menos forte e privilegiado. Foi nas verdades da santa religião e nas promessas do cristianismo que Júlia achou um escudo amparador contra esses desapiedados golpes do infortúnio. Foi no grande amor a Jesus Cristo, na lembrança de sua pobreza, obediência, humilhação, paixão e morte, que encontrou o maior estímulo a uma paciência heróica. Pela mansidão e modéstia, como pela atividade e habilidade extraordinárias, fez-se Júlia merecedora da maior estima do Senhor, e ninguém teria ousado importuná-la. Os seus lazeres eram dedicados à oração ou à leitura espiritual. Quando se sentia oprimida pela tribulação, tristezas ou tentação, beijava um pequeno crucifixo que trazia escondido no seio e dizia: ó meu Jesus, vós quisesse sofrer para assim poderdes entrar na vossa glória. Compadecei-me de mim e ajudai-me a sofrer por vós. Alegremente quero levar os grilhões da escravidão que me tornaram semelhante a vós e me preparam o caminho da salvação. Sempre contente e resignada, jejuava todos os dias, com exceção dos domingos, fugia de todos os divertimentos para alcançar de Deus a graça de conservar a pureza do coração. Passados uns anos, Eusébio fez uma viagem à Europa e levou consigo diversos escravos, entre eles Júlia. Chegados à ilha Córcega, foram testemunhas de uma grande solenidade que os pagãos celebravam em homenagem aos deuses nacionais. Eusébio e a comitiva entraram no templo para de perto poderem presenciar os atos culturais. Júlia, porém, ficou na entrada, onde se ajoelhou e, braços em cruz, rezou em voz alta, pedindo a Deus que se apiedasse das pobres almas dos idólatras e as conduzisse ao conhecimento da luz da verdade. Chamou a atenção tal procedimento e, perguntada por uns oficiais do governador por que não entrava no templo, Júlia respondeu: cristã que sou, adoro só a um Deus e não ofereço sacrifício a ídolos que nenhuma veneração merecem. Os oficiais incumbiram-se de relatar ao governador Félix que entre a comitiva de Eusébio havia uma donzela formosíssima que falava desdenhosamente dos deuses da terra. Ao ouvir isso, Félix, inimigo figadal do nome cristão, concebeu o plano de apoderar-se da escrava Júlia. Para esse fim, convidou a Eusébio para um banquete. Por que toleras, perguntou-lhe, que tua escrava Júlia despreze os deuses nacionais e adore o Deus dos cristãos? Vãos têm sido meus esforços, desculpou-se Eusébio, de fazê-la abjurar a fé. Ela preferiria morrer a abandonar a sua religião. Não mais insisto porque é muito fiel, de uma habilidade extraordinária, em uma palavra, a pérola entre as minhas escravas. Bastaram essas referências elogiosas para no espírito de Félix incendiar-se o fogo de violenta paixão pela escrava. Para obtê-la, propôs ao negociante um preço elevadíssimo, ou trocá-la por 4 das suas escravas mais formosas. Eusébio, porém, não a entregou. Inúteis são as tuas insistências, a tua fortuna inteira não chegaria para adquirir essa joia, disse ao governador.
O que não pôde conseguir pelo ouro, Félix tentou pela astúcia. Convidando Eusébio outra vez para um grande banquete, determinou que os vinhos mais deliciosos lhe fossem servidos por escravas de aparência e modos os mais sedutores. Eusébio caiu no laço e, vendo-se destituído completamente das faculdades mentais, Félix mandou que lhe trouxesse à força Júlia à sua presença. Acostumado a ver satisfeitos todos os caprichos e julgando que toda mulher, ainda mais uma escrava, lhe devia estar às ordens, começou por elogiar a bondade, mocidade e formosura de Júlia, lastimar-lhe a triste sorte de escrava e acabou por prometer-lhe a liberdade se quisesse sacrificar aos deuses. Júlia respondeu: eu sou livre. Enquanto servir a Cristo nesse mundo, não desejo para mim outra liberdade a não ser esta, de amar a Deus único verdadeiro e servir-lhe na simplicidade do meu coração. Desprezo os vossos deuses e só o pensamento de lhes oferecer sacrifícios me horroriza. Prefiro morrer pela minha fé. A resposta de Félix a essa declaração franca foi uma brutal bofetada no rosto de Júlia, que logo em seguida sofreu uma forte hemoptose. Meu Jesus e Salvador, respondeu ela com mansidão, também foi esbofeteado. Como é que mereço poder compartilhar dessa ignomínia? Félix, cada vez mais enfurecido pela constância da Virgem, ordenou que se lhe aplicasse tortura e fosse flagelada. Júlia, levando os olhos para o céu, exclamou: ó Jesus, vós fostes cruelmente açoitado e coroado de espinhos. Sede louvado e agradecido por vos terdes dignado de tornar-me semelhante a vós no martírio. Entre as aplicações da tortura, Félix repetia a proposta: renuncia à tua fé, sacrifica aos deuses e nada mais sofrerá. Júlia respondia com a mesma constância: nunca o farei, ainda que fosse como Jesus crucificada. Pois não, replicou o tirano, terás o que desejas. Os verdugos trouxeram uma cruz e Júlia foi, como nosso Senhor, pregada na cruz. Ó milagre da graça divina! Júlia, no auge da dor corporal, agradeceu a Deus de ter se dignado fazê-la sofrer tormento igual ao de Jesus, e como um divino mestre pediu perdão para os algozes. Ó meu Deus, aceitai esse meu sacrifício e tende misericórdia dos meus assassinos. Depois de algumas horas de atrozes sofrimentos e de uma agonia dolorosíssima, Júlia entregou a alma a Deus. Pessoas que lhe assistiram à morte viram-lhe a alma em forma de uma pomba branca subir ao céu. Quando Eusébio acordou do seu torpor, nada mais lhe restava fazer em favor da fiel escrava. Monges piedosos sepultaram o corpo da Santa Mártir numa igreja em Gorgena. Desidério, rei dos Longobardos, determinou a transladação das santas relíquias para a Brécia no ano de 763. Santa Júlia, rogai por nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, um grande exemplo para nós, duplo. Um exemplo duplo para nós de coragem diante da fé, de uma pessoa que continuou sendo firme até o final, mesmo diante do martírio dos piores sofrimentos, os piores tormentos. Mas também um exemplo para nós de por que ela fez isso. Então, primeiro que, claro, nós não devemos mesmo simplesmente negar o nome do Senhor, senão Ele fará o mesmo diante do Pai. Ele mesmo disse isso, negará nosso nome também. Mas ela foi vendo justamente que ela estava passando pelo martírio como Jesus passou, e se achando indigna de ter os mesmos sofrimentos que Jesus teve. E compreendendo melhor, então, a paixão de nosso Senhor, que o mundo continua achando um escândalo, não entende nada e não aceita, não entendem o sacrifício amoroso de Jesus por nós na paixão e morte na cruz, justamente para salvar aqueles e tão somente aqueles que creem nele e que decidem realmente ser fiéis. Então, meus irmãos e minhas irmãs, dessa forma ela foi então se identificando com os sofrimentos de Jesus até o ponto de morrer crucificada, pregada na cruz, assemelhando-se mais e mais ainda a nosso Senhor. Então é um exemplo muito grande para nós, porque nós então olhando tudo isso entendemos a lógica dos mártires, que não de forma nenhuma, de maneira nenhuma abjuram da fé e ao mesmo tempo continuam firmes com a força de Deus, do Espírito Santo, dando testemunho da sua fé, mas identificando que o seu sofrimento, então no sofrimento, o Senhor dá a glória deles se assemelharem, mas assim de longe, é claro, se assemelharem a Jesus com os sofrimentos que têm e oferecem então o sofrimento a Jesus em expiação dos pecados da humanidade.
Então, meus irmãos, mais um grande exemplo para que nós sigamos. Nós que estamos prestes aí, entrando já na grande tribulação, prestes a conhecer quem é o anticristo. Algumas pessoas perguntam, quem é o anticristo? Então, veremos. Ele não foi apresentado ainda formalmente. Nós que estamos próximos da marca da besta e também da grande perseguição aos verdadeiros católicos, aqueles que não aceitarem a marca da besta, então você vê que nós temos aí onde nos inspirar na vida, na história dos grandes mártires da nossa igreja. Eles também tendo fé, tendo coragem, testemunhando a sua fé em nosso Senhor até o final, até seu último suspiro. É o que nós faremos também, aqueles que forem chamados ao martírio com toda certeza. Daremos também graça e louvor a nosso Deus e aguentaremos até o final, até o último suspiro. É só um tempinho, às vezes está bom. Teve mártires que foram presos, ficaram alguns meses na prisão, voltava, era torturado, voltava. Isso passa, gente. Tudo isso passa. Só Deus fica, só Deus permanece. E aí é aquela história. Às vezes a pessoa, para se livrar aí, né? Porque se a pessoa for presa e tiver que abjurar a Deus e louvar aí, adorar a besta, isso daí não tem condição nenhuma. Fizer um negócio desse é condenação. É ter o nome tirado da vida, lá do livro da vida, do Cordeiro. Agora eu pergunto para vocês, o que vale mais a pena, o sofrimento por algum tempo ou a eternidade do inferno? Jogar fora o céu como mártir, se o Senhor der a graça. Também não adianta ficar forçando o martírio, isso é para quem o Senhor dá a graça. Isso também é histórico. Santo Antônio mesmo queria ser mártir, um dos tantos santos, né? Mas Deus não deu essa graça para ele, tinha outra ideia, outra missão para Santo Antônio de Pádua. Então, assim, chegar a hora dessa graça imensa de nós entrarmos no céu como mártires, a gente só tem a agradecer, dizer amém e se manter firmes. E o Senhor vai nos dar toda a força que a gente precisa. A força dos mártires vem de Deus. Vem rezar com a gente, todo dia 18 horas nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo e vem rezar com a gente.